Bem-vindos! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias reais e horripilantes sobre alguns grandes sucessos do cinema. Um dos personagens mais fascinantes da história da sétima arte, desde seu surgimento, tem sido, sem dúvida, o Conde Drácula. Inspirado no célebre best-seller do irlandês Bram Stoker e adaptado incontáveis vezes para a tela grande, os vampiros vêm sendo uma fonte inesgotável de inspiração para filmes até hoje, fascinando e amedrontando geração após geração. Por que esses seres das trevas são tão impressionantes? Que verdade se esconde por trás da história do morto-vivo sedutor que se alimenta do sangue dos vivos? Será que existe muito mais verdade por trás da lenda? Tudo será revelado. A figura do morcego sempre causou medo e repulsa nos seres humanos. Presente em lendas e mitos desde a antiguidade, sua figura sempre foi relacionada à presença do mal e do desconhecido. Histórias sobre criaturas vampirescas inundam o folclore da antiguidade da China, Índia, Malásia, Japão, América pré-colombiana, Grécia e Roma. A presença de uma criatura noturna que bebe a energia dos vivos é uma constante em contos, mitos e lendas por todo o globo. Não raramente, o diabo em pessoa é retratado com as asas membranosas do animal alado. Doenças contagiosas no passado eram frequentemente associadas a pessoas malignas. Vampiros eram a causa provável para pragas, epidemias, infestações e mortes repentinas em vilas e cidades. Encontrar e matar um vampiro era uma maneira das pessoas sentirem que tinham algum controle sobre essas tragédias. Drácula, o clássico romance de 1897, tomou todas essas referências para construir a figura do terrível conde amaldiçoado que sai de seu mórbido castelo para seduzir a encarnação de sua amada, Nina Seward, na efervescente Inglaterra vitoriana. Autor da obra, o próprio Bram Stoker teve sua vida intimamente ligada à dor, à fome e à morte. Nascido em 8 de novembro de 1847, em uma cidade próxima a Dublin, no ápice da tragédia conhecida como a Grande Fome. Nessa época, uma terrível praga destruiu as plantações de batata, alimento essencial dos irlandeses mais pobres. Durante 4 anos, a tragédia reduziu em 25% a população do país por morte ou por emigração. 1,5 milhão de pessoas morreram de fome e doenças na Irlanda. Os sobreviventes vagavam pelas ruas magros e doentes, como zumbis à procura desesperada por alimento. Mas o jovem Bram Stoker não chegou a presenciar esses eventos. Nascido em uma família de classe média, o futuro romancista foi acometido de uma doença misteriosa que o deixou completamente paralisado em uma cama até os 7 anos de idade. Era sua mãe que todos os dias lhe contava o que estava acontecendo nas ruas, além de histórias sobrenaturais sobre criaturas e monstros. Particularmente uma história pessoal sobre a terrível praga de cólera em Sligo, na Irlanda, onde doentes foram enterrados vivos para tentar impedir o contágio da epidemia. Quando finalmente se viu curado, o pequeno Bram Stoker pôde sair para brincar na rua. Seu local preferido, um cemitério para suicidas nas proximidades de onde morava. Já adulto, se casou e se mudou para Londres, onde exerceu o serviço público e sua grande paixão, a literatura. O autor escreveu romances de aventura fantástica, além de uma coleção de contos de terror para crianças. Uma sobre uma praga que se personificava como uma sombra e outra sobre uma criatura chamado Rei da Morte. Até aquele momento, poucas histórias de vampiros haviam sido escritas. Um exemplo, Varney, o Vampiro, de 1847, e um conto intitulado The Vampire, de John William Polidori, de 1819, a primeira história a juntar os elementos de vampirismo na ficção. A primeira menção da palavra vampiro no idioma inglês é da década de 1730, em jornais que trazem notícias de regiões distantes da Europa. As histórias contavam sobre corpos sendo desenterrados e parecendo inchados, com sangue fresco na boca. O que capturou a curiosidade do autor foi um romance publicado em 1872, Carmilla, a Vampira de Karnstein, escrita por seu conterrâneo Sheridan Le Fanu,
e adaptada mais tarde para o cinema e televisão. Inspirado, Stoker decidiu ele mesmo criar uma história sobre vampiros. Este foi o nascimento de seu Conde Drácula. Stoker encontrou uma fonte poderosa de informação sobre vampiros na Europa Oriental. Primeiramente, Elizabeth Bathory, a Condessa de Sangue, adaptada diversas vezes para o cinema europeu. Nascida em uma das famílias mais ricas da Hungria e vivendo em um castelo cheio de serviçais, no início dos 1600, as jovens servas do castelo de Elizabeth começaram a desaparecer. Algumas foram encontradas na floresta completamente drenadas de seu próprio sangue. Boatos sobre um vampiro na região se espalharam, mas era a condessa a responsável pelas mortes. Ela havia se convencido de que ao se banhar no sangue de jovens mulheres, ela se manteria jovem para sempre. O terror durou 6 anos, onde registradas em diários, 650 meninas foram torturadas e mortas. Elizabeth Bathory só foi descoberta quando, na falta de plebeias, começou a atacar jovens damas da nobreza. A condessa foi condenada à prisão em seu próprio castelo, em uma cela sem portas ou janelas, morrendo 3 anos depois. Próximo dali, encontraremos outra figura histórica que também teria inspirado o Conde Drácula. Essa figura vinha de uma região romena chamada Terra Além da Floresta, ou na tradução para o latim, Transilvânia. A Transilvânia era uma região inundada por contos sobre vampiros. Por séculos, plebeus e ciganos contaram suas lendas sobre os Nosferatu, mortos sugadores de sangue que, ao morderem, transformavam suas vítimas em vampiros também. É na antiga região da Romênia, conhecida como Valáquia, que no século XV governou o déspota Vlad III, o Empalador, um legítimo bebedor de sangue que assassinou milhares de pessoas e batizou o personagem de Stoker. Drácula vem de Dracul, Ordem do Dragão, presenteada à família de Vlad pelo imperador do Sacro Império Romano no momento de sua cristianização. Também referido como Draculea ou Draculesco, este sufixo determina a descendência. Drácula seria então o filho do dragão. O território da Valáquia estava incrustado entre os impérios romano e otomano, sendo disputado pelos cristãos e turcos durante séculos. A mando dos Boyars, nobres da Hungria, o pai de Vlad foi assassinado e seu irmão mais velho foi cegado com ferro em brasa e enterrado vivo. Exilado, Drácula voltou 7 anos depois, com o apoio dos mesmos nobres que conspiraram contra seu pai, e tomou o território de volta, iniciando um reinado de puro terror e vingança. O príncipe de 25 anos convidou 500 boiars, além de 5 bispos húngaros, para uma celebração de seu reinado. Antes do fim das festividades, ordenou que todos, suas esposas, filhos e servos, fossem empalados em estacas e deixados para morrer como exemplo. O príncipe manteve essa técnica de tortura e execução durante as suas batalhas contra os turcos, empalando inimigos militares e políticos. Em 6 anos de reinado, estima-se que Vlad tenha matado e bebido o sangue de cerca de 40 mil homens, mulheres e crianças. Logo, o príncipe Vlad Drácula ganhou a alcunha de Tepes, romeno para o Empalador. Porém, foi outro hábito sinistro de Vlad Tepes que o tornou famoso: beber o sangue de suas vítimas. Segundo registros, Vlad III colhia o sangue dos empalados agonizantes em cuias e o consumia embebidos no pão. Existe uma suspeita de que Vlad III também era portador de porfíria, doença que afeta a hemoglobina do sangue. Os doentes sofrem de coceira, erupções cutâneas e bolhas toda vez que sua pele é exposta à luz solar. Em alguns casos, as gengivas recuam dos dentes, fazendo com que pareçam muito mais proeminentes. Os efeitos podem ser tão graves que os pacientes perdem seus ouvidos e narizes. Essas deformações poderiam facilmente ter impulsionado a lenda sobre o terrível tirano. Essa característica foi a que mais impressionou Stoker, que, sem pensar 2 vezes, trocou o nome do seu personagem em seus manuscritos de One Fear para Conde Drácula. O Drácula do livro de Stoker é um homem velho e amargurado,
longe da versão romântica perpetuada pelo cinema. A visão aristocrática e galante trazida por Bela Lugosi no filme Drácula é a que mais marcou. O sotaque carregado, o cabelo em V e a capa preta se tornou a imagem referência do personagem até hoje. I am Drácula. A primeira adaptação de Drácula para o cinema foi no obscuro Dracula's Death, de 1921, filme considerado perdido. Foi um ano depois, em Nosferatu, A Symphony of Horror, que o maligno conde teve sua primeira grande aparição. O diretor expressionista F.W. Murnau não conseguiu os direitos do romance para a adaptação, trocando o nome do infame conde para Orlok, o que não impediu um processo da viúva do escritor. Ainda assim, a visão de Murnau definiu o tom do cinema de horror para as próximas décadas. Nesse filme, o personagem foi interpretado por Max Schreck, cujo nome significa horror em alemão. Tentando ser o mais convincente e assustador possível, Max Schreck aparecia apenas de maquiagem para o elenco e equipe. Além disso, exigiu ser filmado apenas à noite para nunca sair do personagem. Boatos surgidos na época apontavam que o ator era realmente um vampiro na vida real. Essa foi a premissa do filme A Sombra do Vampiro, de 2000, interpretado por Willem Dafoe. Curiosamente, o Nosferatu original foi exibido no Brasil com o título de O Lobisomem. Apesar do sucesso do antecessor, foi mesmo no filme de 1931 que a versão do ator húngaro Bela Lugosi, que já interpretava Drácula no teatro, que se tornou definitiva. Foi ele que capturou a imaginação do público, lançando o personagem para a elite da cultura pop. Bela Lugosi reviveria o personagem por anos, mantendo uma relação dúbia com ele. O ator dizia que, da mesma forma que Drácula o inundava de prosperidade, sugava sua vida. Diagnosticado com neurite ciática, o ator se viciou em heroína e metadona na tentativa de controlar a dor. Seus últimos dias são contados no filme de Tim Burton, Ed Wood, que rendeu um Oscar para Martin Landau. O livro original vem sendo impresso incansavelmente nos últimos 125 anos, e filmes sobre vampiros continuam sendo feitos até hoje, provando que a influência e a sedução deste ser sobrenatural continua viva, século após século, noite após noite, inclusive aqui, no Cine Sinistro.